Bom, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 1, que nos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Você pode repetir só o finalzinho? Não só a fazer, mas... Agora, vamos lá. Não, pode deixar o primeiro, só o primeiro mesmo. Repita só o finalzinho. Não só a fazer, mas a ensinar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero pegar essas duas colocações do escritor de Atos. Ele está mandando uma mensagem dizendo que ele vai falar acerca de duas coisas. E a primeira delas é o que Jesus começou a fazer. E depois, o que ele começou a ensinar. Ou seja, os feitos de Jesus, os milagres, as suas realizações, mas também a preocupação com o ensino, com o conteúdo que ele desejava oferecer às pessoas. Talvez essa seja uma exposição que reflete muito bem duas posições muito importantes para que um culto aconteça. Nós temos a primeira, o ambiente das realizações, os feitos, aquilo que aquele que está vivo continua fazendo, Jesus. O realizar do Senhor continua agindo. Então é importante que uma igreja, que um ambiente promova os feitos que ele continua fazendo. Ele continua curando, como curou a mulher do fluxo de sangue. Ele continua libertando, como libertou o gadareno. Ele continua salvando, literalmente, como salvou a mulher adúltera de ser apedrejada por aqueles homens. Ele multiplicava a comida com os pães e peixes. Ele ressuscitava mortos, como ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim. Nós, como igreja, acreditamos que ele continua com poder para fazer tudo isso. Então é muito importante que uma igreja invista tempo, certo? Com campanhas, ainda que muitas pessoas discordem, com momentos de oração, de unção, de intercessão, porque nós acreditamos que ele continua fazendo, certo? Agora através de nós, de cada um de nós. Então oferecer este momento para nós, por exemplo, o nosso culto de quarta-feira é um culto mais focado no que ele faz do que propriamente na segunda parte, que eu já vou mostrar a você. Por quê? Porque nós acreditamos que ele pode curar os enfermos, ele pode libertar os oprimidos, ele pode livrar você, te salvar da pessoa mais perigosa que pode destruir, você mesmo. Ele salva a mulher dela mesma, certo? Daquela vida de adultério que ela conduzia. Ele pode pegar o pouco, quer de alimento, quer de recursos, e fazer muito. Ele pode realizar, mas isso é o que ele fazia. Ele curava, libertava, salvava, ele multiplicava, certo? E ele ressuscitava. Mas eu quero mostrar um pouquinho dessa segunda parte
que Lucas vai se referir. Mas não apenas vou falar do que ele fazia, mas também do que ele ensinava. Hoje nós temos muitas pessoas que sabem muito pouco a respeito de seus direitos, seus deveres, que têm muita informação e pouco conhecimento. Mas quanto mais nós conhecermos, estarmos atentos aos ensinos de Jesus, nós poderemos viver da melhor maneira aqui nessa terra e, mais do que isso, morarmos no céu. Uma das formas, você viu o Eduardo ministrando aqui na oferta, de nós mostrarmos a nossa comunhão com Deus, está na nossa obediência. A partir do capítulo 5 de Mateus, nós vamos ter um dos momentos que Jesus retira para ensinar as pessoas, seus discípulos e boa parte de seus ouvintes. Se você já foi a Israel, provavelmente você já foi levado ao lugar deste ensino, certo? Ao monte onde ele fez o sermão da montanha. Eu separei algumas coisas e eu não vou ter como falar de todas elas, vou falar de forma muito superficial, e vou mostrar aqui a vocês a preocupação de Jesus com o ensino sobre certas temáticas. E é muito importante que estejamos preparados com este ensino, porque senão o que ouvimos, certo, acaba se tornando verdade, ok? Vou te dar um exemplo, claro, antes de entrar no texto. Vamos lá, vamos voltar à quinta série e vamos lembrar que o planeta Terra tem 71% de oceanos e mar e 29% de terra. Vamos lembrar que 8% desses 29 são desertos. Vamos lembrar que quase 1,5 é gelo. Vamos lembrar que quase 9% são florestas, que aproximadamente 8% são terras agrícolas, certo? E para a criação de gado. Quando olhamos para tudo isso, descobrimos que as cidades representam apenas 0,8% do planeta. E algumas pessoas nos convenceram de que, ocupando um espaço tão pequeno, nós interferimos em camadas de ozônio e na temperatura da Terra, com 0,8%. Mas, se não concordarmos com isso, o que vamos fazer com os ambientalistas? O que é que vamos fazer com toda essa estrutura que se criou em torno dessa informação? Hoje, uma mentira repetida em determinadas redes sociais ou veículos de comunicação é facilmente encarada como uma verdade. Hoje eu recebi a ligação de um policial de São Paulo, certo? Que conseguiu meu contato com outro policial aqui, certo? De uma delegacia, para me falar se o remédio que eu estou vendendo para diabetes na internet funciona mesmo. Você já ouviu eu vendendo remédio para diabetes? Alguém viu? Faça assim, por favor. Isso. Alguém viu eu vendendo remédio para os olhos? Já? Já tem um tempinho. Para os ossos. Tem um infeliz que ainda me botou vendendo remédio para impotência.
O cara dos ossos, sabe o que o cara colocou, Geraldo? Olha só, a minha voz é inteligência artificial, porque eu agora comecei a usar o remédio para os ossos. Estão transmitindo, não estão? Pô, então legal, que isso vai ficar, porque eu não vendo nada na internet. O cara disse, olha só, olha para onde vai a situação, ok? Que supostamente eu falando que o remédio me ajudou porque eu não estava conseguindo ajoelhar para orar. O cara não tem nenhum temor de Deus. O outro colocou a minha voz dizendo que eu não estava pegando a esposa. Realmente eu nem estou, mas não precisa falar. Não é verdade. Mas não é nem por dificuldade, não. É pelo motivo, o mesmo motivo seu que é casado. Você está entendendo? Porque eu sei que você estava rindo de mim, mas eu sei como funciona. Você está entendendo? As coisas tomaram um vulto impressionante. Porque me parece que as pessoas estão pedindo, me enganem. Porque às vezes é notório que é uma mentira. Certo? Mas enfrentamos dificuldade. Jesus se concentrou aqui a falar de alguns temas importantíssimos que nós não podemos negligenciar. O primeiro deles é a oração. E Jesus fala duas coisas no capítulo 6 de Mateus sobre oração. A primeira, ele vai dizer onde orar. E a segunda, ele vai dizer como orar. Olha a preocupação. Primeiro, onde? Capítulo 6, verso 6. Coloca, por favor. Isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Presta atenção no que Jesus está falando aqui, ensinando na verdade. Quando você for orar, busque ir para um ambiente onde nada consiga roubar a sua atenção. Olha o que ele diz: entra num quarto, fecha a porta. Olhe bem, o que ele está dizendo é: elimine toda a distração, tudo aquilo que possa tentar roubar a atenção que naquele momento deve estar totalmente direcionada para Deus. Entendeu? Às vezes nós pensamos que dá para orar em qualquer lugar. Não. Segundo Jesus, é importante, porque o que nós vamos fazer é um ato poderosíssimo, e inevitavelmente o mal vai tentar, desde causar barulhos externos até barulhos internos. Quem é que nunca já foi fazer uma oração e começou: Senhor meu Deus, e a cabeça: amanhã eu tenho que acordar cedo. Pai poderoso, entra com providência, eu nem jantei. Já aconteceu isso com você? Então Jesus ensina onde orar, ok? Onde? Num ambiente, eu não sei, talvez você vai ter que no trabalho, tirar um momento na hora do almoço, eu não sei, mas Jesus diz algo e nos ensina algo muito poderoso. Vá para um ambiente onde a possibilidade de roubar a sua atenção, de te distrair, seja praticamente erradicada. Evite os barulhos, evite as vozes. Então é o que ele diz: tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, eu não tenho ânimo para orar. Ah, eu não sei como orar. Bom, quer aprender? Vai para um lugar quietinho. O que é? Vai orar antes de sair de casa, porque lá é o teu local mais secreto. Então você vai acordar mais cedo, ok? As crianças estão dormindo, ou depois que as crianças dormiram, eu não sei. Mas segundo Jesus, não dá para fazer algo tão poderoso
como a oração em qualquer ambiente. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, como orar? Então eu já sei onde, tá certo? Agora como eu vou orar? Coloca o verso 9, por favor. Isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Deixa eu começar só por aqui, eu não vou me deter em todos os pontos, mas é muito importante a primeira frase dita por Jesus ao ensinar a oração. Qual é? O Pai é nosso de quem? Nosso de todos. O Pai é pai de quem você gosta e de quem você não gosta. O Pai é pai de gente que você acha que merece e de gente que você acha que não merece. O Pai é pai de gente que você acha que presta e gente que acha que não presta. O Pai, Ele é pai de heterossexuais, certo? De homossexuais. O Pai é pai de ateu. O Pai é pai de muçulmano. O Pai é pai de cristão. O Pai é pai de judeu. O Pai é pai de quem tem uma religião de matriz africanas. O Pai, preste atenção, na conscientização, o nosso é uma habilitação, dizendo que todos podem acessar a oração. Todos. Tá certo? Então todos podem orar. Jesus está dizendo isso. Orem no lugar onde nada roube a sua atenção, ok? Porque o que você vai fazer é poderosíssimo. Eu estou falando isso a via de regra. Obviamente que em algumas situações você não terá como fazer isso, por questões emergenciais. Mas como rotina, evite ambiente barulhento, criança correndo, pessoas gritando, buzina acontecendo, rádio ligado, música ligada. Tudo deve ser afastado, porque esse é um momento poderosíssimo, que quem pode fazer, segundo ele ensinando? Todos. Tá certo? Então o Pai é nosso. Quem falar isso, está dizendo que Ele é pai de todos, independente de quem seja. Ele é o pai da sua ex-esposa, do seu ex-marido. Ele é pai de sua sogra. Ele é pai daquela pessoa que te distratou, que te traiu, que te aborreceu. Você está entendendo? Esse é um ensino poderosíssimo que nós precisamos aprender de imediato. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que Jesus vai ensinar, ainda, certo? E voltando um pouquinho, mas no capítulo 5, que é onde começa o Sermão do Monte, capítulo 5, verso 44, ele vai nos ensinar a amar. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que, fazei bem aos que, orai pelos que vos, para que sejais filho do vosso Pai que está nos, isso aí, certo? Então nos ensinar a amar. Amar quem? Amar quem não merece seu amor. Isso é que é difícil, porque amar quem te ama é mole, sim ou não? Claro. Mas amar quem te aborrece, quem fala mal, esse é um texto muito esquisito. Amar o seu inimigo, amar as pessoas que falam mal de você. Ele está ensinando isso.
falando para os discípulos. Oh, oh, oh. Até porque ele sabia que se os discípulos vão dar sequência àquilo que ele está fazendo, eles vão ser perseguidos. Então Jesus vai ensinar o amor ao próximo. E quem é o próximo? Aquele que está na sua frente, aquele que apareceu, aquele que está perto de você, naquele momento. E normalmente, quem vem para te ensinar a amar, não são pessoas fáceis, não. É gente esquisita mesmo. Fofoqueiro. E preste atenção, não é Satanás não, hein? É Deus. Por exemplo, você é uma pessoa respeitosa, que detesta que as pessoas ultrapassem o limite. Quem é que Deus coloca no seu caminho? É exatamente a pessoa que você não gosta. Você gosta de alguém que fala baixo, vai trabalhar do lado de alguém que grita. Você não se mete na vida de ninguém. Quem é que aparece na sua vida? O fofoqueiro. Sim ou não? Para você e eu aprendermos a amar. E é difícil. Para alguns mais. Tem gente que não consegue perdoar. Nem sei como é que vai ser esse negócio. Jesus falou: se você não perdoa, eu também não te perdoo. Eu fico imaginando na fila do inferno a confusão que esse troço não vai dar. Você veio, vim por sua causa, tá? Porque você me feriu e eu não consegui te perdoar, e por causa de você eu vim. Aí imagina Satanás chegando: calma gente, calma. Isso aqui não é confusão de lá de fora não. Entra aí para discutir lá dentro, certo? Que está quentinho. Cuidado que você pode estar rindo de você. Eu costumo dizer que tem gente na igreja que, se o pastor pudesse, ele oraria assim: Senhor, receba com a mesma alegria que eu estou enviando. Porque às vezes é difícil conviver com algumas pessoas, sim ou não? E Jesus veio dizer o que é amor de verdade. Quem ama de verdade, ama o quê? Esse dia perguntaram assim: pastor, o senhor tem 30 e poucos anos, o que o senhor mais ama na sua esposa? Eu falei: olha, não sei não. Eu tinha que amar minha mulher para... pastor, o senhor mais ama nela? Qual é a maior virtude dela que faz o senhor amá-la? Eu falei: eu não sei. Eu não amo minha mulher porque ela tem virtude. Até porque, se eu amar minha mulher porque ela tem uma virtude, se ela perder essa virtude, será que eu vou continuar amando? Eu amo minha mulher sem motivo nenhum. Se você me perguntar assim: por que eu não sei. Eu não sei. Ela era namorada de um amigo meu. Xerém tinha disso. Os mais antigos, cadê Zias? Zias foge, que ele sabe que eu pego ele. Mas Xerém é pequenininho, irmão. Há 30 e poucos anos atrás, o que acontece? Era aquela geraçãozinha, não é, Michel? Então o que acontece? Ele ali. O que acontece? Senta aí, Zia, senta. Não atrapalha o culto, não. Escute só. Mas era assim, porque o local era pequeno. Então deixa eu falar uma coisa para você: aprenda a amar as pessoas sem motivo. O motivo pelo qual você ama é porque Jesus te ensinou a amar. Amar quem? Todos eles, mas principalmente os ruins. Aquele ali é amável? Não. Vou amar essa praga, vou amar essa peste. Meu Deus do céu, tem que amar isso? Não é possível. Você está rindo, mas o assunto é sério. Ele disse aqui: ame quem? Os seus amiguinhos. Ame as pessoas que falam que você é gente boa. Ame aqueles que gostam muito de você. Orai por aqueles que oram por você. Não, ore pelo que te maltrata, te persegue, certo? Te odeia você, fala mal de você. Eu acho que eu nem devia ter colocado esse versículo aqui. Mas ele está dizendo: aprenda a
amar. Fala, amar. E tem que aprender com ele. Porque com os outros, quem está do seu lado aí, tu não aprende não. Se você perguntar, meu marido fez isso, isso, isso e isso comigo, o que você acha que eu faço? Se for perguntar a Jesus, o que ele fala? Perdoa. Se você perguntar às vezes quem está do seu lado, se fosse eu, já tinha matado esse infeliz, já tinha estragado a cara dele no vidro quebrado. Então amar, a gente precisa aprender, sim ou não? Sim. Terceiro, para não deter muito, ofertar. Ele não ia perder a oportunidade de ensinar também sobre isso. Mas uma coisa que ele fala aqui, normalmente a gente acaba não falando. Verso 23 ainda do capítulo 5:23, eu botei fora de ordem aqui já, proposital. Vamos lá, 5:23. Isso. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra, vamos lá, verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua. Isso é algo que Jesus está ensinando acerca da oferta. Quer ofertar? Entende o princípio da oferta? Descubra algo que pode bloquear a sua oferta. Um problema com seu irmão. E preste atenção, eu não sei se você notou, não é se você tem algo contra teu irmão, é se teu irmão tem algo contra você. Olha só. Seria muito mais fácil se você tem algo contra teu irmão, resolve ali, você e Deus, e oferta. Não é assim. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, não interessa se ele está certo, se ele está errado, não é isso. Olha só. Por quê? Porque está tudo aqui, está tudo entrelaçado. Eu acabei de falar de perdão. Então você tem que fazer o possível para ir lá e tentar a reconciliação. Se não reconciliou, isso não é mais problema seu. Agora é uma questão dele. Você volta e faz sua oferta. Agora não deve fazê-la. Se você sabe que tem algum problema com o próximo, não interessa o valor, preste atenção. Há um tempo atrás um cara falou comigo, pastor, eu não sou membro dessa igreja e quero dizimar aqui. Eu disse para ele, você é membro de outra igreja? Ele disse sim. Eu falei, então aqui você não pode dizimar. Você pode até pegar esse dinheiro e colocar lá como uma oferta, mas o dízimo você não pode dizimar aqui. Sabe o que ele me disse? Se o senhor soubesse o valor do meu dízimo, o senhor aceitaria. Eu disse, eu não sei quanto é, eu só sei que ele não é o suficiente para comprar meu princípio. Virei as costas. Obviamente que ele não colocou o dinheiro, porque se colocasse eu saberia, porque seria muito. E ele foi embora bem chateadinho comigo. Então se você vai ofertar, Deus não está preocupado, porque Deus não está precisando do seu dinheiro. Deus pode tirar recurso da boca de um peixe e pronto. Você está entendendo? Ele pode tocar num improvável e trazer o recurso suficiente. Então é importante que entendamos que o momento da oferta é um momento muito especial e muito espiritual, que a sua oferta pode ser rejeitada se você tiver um problema com seu irmão. Não é à toa que a maior parte dos mandamentos dos
do Decálogo, dos 10 mandamentos, falam exatamente de relacionamento interpessoal. Amai a Deus sobre todas as coisas, relacionamento vertical, mas amai o próximo como a ti. Isso. Não matarás, horizontal. Não roubarás, horizontal. Não dirás falso testemunho, horizontal. Honra teu pai e a tua, horizontal. Pode notar. Dos 10, quase todos buscam nos oferecer informações, ensino sobre relacionamento com o próximo. E olha que eu estou no ambiente de oferta. Outra coisa que Jesus ensinou, que é poderosíssima, Mateus 6, 4. Mateus capítulo 6, verso 4. Isso. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em, te recompensará pública. Isso. A tua esmola, que é feita em secreto. Certo? Lembra quando Jesus vai ensinar? Vou ler para vocês Mateus 6,6. Tu, quando orares, fecha a porta e ora ao teu pai que está em, e teu pai que está em, te recompensará publicamente. Preste atenção aqui. Aqui, se você ler o contexto, você vai ver que 3 coisas estão inseridas. Primeiro, a oferta. Ou melhor, a oração, perdão, que eu repeti para vocês agora lendo. Mas mais 2, certo? Ajudar aquele que nunca vai poder, pelo menos em tese, te recompensar. Aqui ele não está dizendo, não diga que você ajudou alguém. Não, não é isso. Está falando de esmola. Quando você der esmola para alguém, fizer algo para alguém que não puder te recompensar, não faça barulho. Se vai jejuar, não vá na casa de ninguém na hora do café e do almoço. Esse é um texto que Jesus fala sobre ser discreto. Entendeu? É um ensino de ser discreto. Seja discreto naquilo que você está fazendo. Seja discreto a ajudar alguém, certo? Que nunca vai poder retribuir. Seja discreto ao jejuar. Seja discreto ao orar. Seja discreto. Um dos valores fundamentais de José, pai de Jesus, discrição. José foi tão discreto que não se sabe basicamente nada sobre ele. O cara foi o único homem na face da terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de pai. Pensa, olha a fuga que ele faz quando o Herodes está querendo matar Jesus. Ela é de madrugada, quando amanhece e alguém pergunta, cadê aquele casal que estava com o menino? Foi para onde? Foi para norte, foi para sul, para onde foi? Ninguém sabe. A maneira cuja qual ele fez. Jesus fala de ser discreto, sabe? Discreto como em João 2. O vinho acabou, a festa está acontecendo, ele entra em cena, pega, enche as talhas de água, agora tira a água, leva ao mestre-sala, pegou a água virou, mas ninguém viu. Ninguém viu. A descrição, certo? Aqui ele está nos ensinando isso. O próximo ponto. Quinto, Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Coloca, por favor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, por favor, todas as vezes que leem, não tire
esta palavra. Porque tem gente que lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas coisas vos serão acrescentadas, ou todas as coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado aqui, certo? São todas estas coisas. Que coisas são estas? Aquelas que vêm antes do verso 23. O que Jesus está a nos ensinar, ou procurar nos ensinar aqui, é: aprenda a lidar com as preocupações da vida. É isso. A proposta dele é essa, certo? Porque uma das maiores preocupações do ser humano é não saber o que vai acontecer amanhã. São as preocupações da vida. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, como o que comer, essas coisas como o que vestir, estas coisas, você está entendendo? São estas. Se você olhar a lista que ele fala antes, é sobre isso que ele está ensinando. Busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas que você deve ler depois vos serão acrescentadas. Então aqui ele já me ensina a orar, e duas coisas ele me ensina: onde eu devo orar, onde, não há nenhuma, ou não há nada tentando remover a minha atenção. Como eu devo orar? E aí eu só coloquei: entendendo que a oração é para todos, certo? Todos têm o direito. Segundo, ok? Eu preciso aprender a amar. E amar quem? Amar quem não merece. Amar aquele que me trata como inimigo. Eu preciso aprender a ofertar, entendendo que, independente do valor que eu coloco e do entendimento que eu tenho, meu relacionamento para com o próximo está bem ligadinho com a minha oferta. Ele também nos ensinou agora a discrição, ok? E por último, a aprendermos a lidar com as preocupações da vida. Mas agora o capítulo 7, o verso 1, olha o que ele fala: não julgueis. Para quê? Para que não sejais. Agora ele fala sobre julgamento. Aprenda, não julgue ninguém. Ninguém é melhor que você, ninguém é pior que você. Cuidado com isso. Cuidado com julgar pessoas. E Jesus diz isso: não julgueis, para que não sejais julgados. A Bíblia nos ensina que a medida cuja qual nós medimos, nós seremos medidos. Então temos que aprender a lidar com isso. Certa ocasião, um homem foi fotografado. Ele estava montado num cavalo bonito, e na ponta da corda de seu laço tinha um garoto de 4 anos, e ele puxava o garoto de 4 anos por aquela corda. O menino estava todo esfolado quando alguém tirou a foto. A foto foi enviada para um jornal, e aquilo virou manchete no dia seguinte: que um monstro montado num cavalo amarrou uma criança e estava puxando aquela criança pela corda. Diversas, centenas, milhares de mensagens chegaram sobre o monstro do cavalo que puxava o menino. Mas, no mesmo ambiente, alguém trazia uma filmadora, e de uma outra posição conseguiu pegar uma outra imagem. E a imagem da filmadora
pega uma senhora saindo de casa, chamando pelo nome de um menino, gritando, e cada vez mais que ela não ouvia nenhuma resposta, ela gritava mais alto pelo nome do garoto. Nos fundos da casa dela tinha uma ribanceira. Quando ela chega na beirada da ribanceira, o que ela se depara é com seu menino pendurado num galho, pronto para cair, aproximadamente uns 15, 20 metros. Desesperada, ela grita por socorro. Então chega o cavaleiro, que agora, com toda a sua habilidade, na beirada do penhasco, ele joga o laço e laça o menino. E agora o menino sobe, é verdade, sendo esfregado nos galhos, nas pedras, na terra. O menino chega sujo na ponta do laço. Mas aí eu pergunto a você: o que esse moço do cavalo, que ontem era um crápula, que ontem era um monstro, é agora? Qual é a manchete do jornal? O que a mídia vai falar dele? O herói do cavalo que salvou o menino. A cena era a mesma. Nós devemos evitar o julgamento, principalmente daquilo cujo qual nós não sabemos quase nada. Jesus nos ensinou isso. João 8, todo mundo quer apedrejar a mulher. Vamos tacar uma pedra nela, ela merece morrer apedrejada, essa adúltera. Esse era o julgamento. Ele entra então, com muita discrição, e diz: vamos fazer o seguinte: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Bom, agora a atenção das pessoas não está mais na mulher adúltera. Elas estão nas pessoas. Atire a pedra quem não tiver pecado. Quando ouviram isso, começaram a sair. Todo mundo foi embora. Segundo o texto, até os discípulos. Porque Jesus mostrou que nenhum deles tinha condições de julgar aquela mulher. Cuidado ao julgar um irmão. Ele foi grosso demais, foi indelicado, foi agressivo, ele foi soberbo. Eu não sei o que ele foi. Perdão, minha garganta está bem. Eu não sei o que ele foi naquele momento. Eu só sei que Jesus me disse, e disse a você: não julgue, para não ser julgados. Talvez um dos maiores ensinos seja o último. Mateus, capítulo 7, verso 15. E a gente termina aqui. 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está dando um grande alerta às suas ovelhas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquelas pessoas que vão buscar falar para você aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa. Falar para você aquilo que te convém e não aquilo que vai te afastar do pecado. Jesus está aqui nos dando um grande ensino. Aprenda a distinguir. Mas como é que você vai distinguir isso se você não conhece a Bíblia? Como é? Eu dou esse exemplo, sei lá, já dei aqui centenas de vezes.
Quando alguém vai ser treinado para reconhecer uma nota falsa, o que ele recebe em grande quantidade e vai manter contato é sempre com a nota verdadeira. Porque é o contato excessivo com a verdade que ensina ele a reconhecer a falsa. Eu não sei se você já viu um bancário contando nota. Já viu? Ele pega, levanta, normalmente na frente do dono, ok? Para que seja num campo de visão, para que você, que entregou o dinheiro, esteja na frente dele vendo, e ele conta na sua frente. Você já notou que de vez em quando ele para numa nota e coloca aquela nota separada e continua contando? Sabe o que aconteceu com ele? Quando aquela nota passou na mão dele, o toque dele, a sensibilidade dele, certo? Despertou nele a desconfiança de que aquilo podia ser. Então ele separa, conta todas as notas e agora sim, ele vai pegar a próxima nota ou aquela nota e aí ele vai fazer o reconhecimento. Ele vai olhar algumas marcas, ele vai olhar algumas coisas que ele também aprendeu, que o ajudam a descobrir se é verdadeira ou falsa. O grande desafio hoje da maioria das pessoas, eu trabalhei com um cara que dizia: vocês crentes têm um problema, vocês leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que leem. Ele era bem crítico, mas um homem muito inteligente, muito culto. Não era sábio, mas era inteligente e culto. De qualidade de vida ele não tinha nada, de sabedoria, bem bagunçado. Mas ele era muito inteligente e muito culto. Mas ele mostrou realmente que às vezes nós conhecemos muito pouco sobre a nossa fé. E aí somos presas fáceis a esse ambiente onde todo mundo se tornou especialista. A internet é cada um ensinando do seu jeito. Eu sei que pode ser um grande desafio para você, mas não tem jeito. Você vai ter que conhecer. Eu tenho que amar quem? Se afaste das pessoas cujas quais são difíceis para você. Não por esse motivo de não amá-las. Pode ser por não fazer parte do seu ciclo, por não ser compatível. Mas pessoas maduras, elas não descartam pessoas, elas simplesmente reposicionam pessoas. Descartar é uma coisa, reposicionar é outra. Então, se aprendermos isso, um ambiente de culto é um ambiente de cura, de libertação, é um ambiente de milagres, onde Deus tem liberdade de agir, e aqui Ele tem. Mas lembra, Lucas capítulo 1, verso 1, falando a Teófilo: vou falar daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer ter uma vida equilibrada? Acesse esses dois ambientes: o ambiente que ele faz e o ambiente que ele ensina. Você pode ficar de pé? Será o ano da revisão, onde a proposta será investir um pouco de tempo para observarmos a nossa vida, darmos sequência e investirmos naquilo que estamos entendendo que está nos fazendo prosperar, está nos mantendo no caminho de Deus e removendo da nossa vida, retirando aquilo que tem sido tóxico, nocivo, aquilo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde, mas
Aquilo que precede uma transformação é a percepção. Dificilmente alguém vai mudar se essa pessoa não for capaz de investir um pouco de tempo para entender o que está acontecendo. Eu quero conversar com vocês hoje, e o tema da minha mensagem é: quando rever é a única opção. Chega um momento da sua vida que você não tem outro. As coisas se afunilam de uma tal forma que você, queira ou não queira, você vai precisar rever. Você vai precisar rever seu modelo de casamento. Você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar. Você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional. Você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido. Às vezes, é a grande história do patinho feio. Ele nasce numa família de patos, porém ele não é um pato, ele é um cisne. E por ser um cisne, ele é visto aos olhos dos patos. E todas as vezes que os patos olham para o cisne, ele vê uma diferença. Ele não é como os demais. E por não ser como os demais, ele é considerado feio. Essa é a história do patinho feio. É uma história de preconceito. E enquanto ele não percebe, ele sofre. Por mais cuidado que a pata tenha com ele, por mais cuidado que ela tente oferecer e segurança, ele sempre está chorando na história. Por quê? Porque ele nunca percebeu que havia algo diferente. E agora ele se depara com alguns cisnes nadando num lago. E ele chega à conclusão que ele não é um pato. Ou seja, ele está no lugar errado. É importante você e eu entendermos e revermos para descobrir: estamos na igreja certa? Será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? Ou será que as paredes escuras, os telões de LED, as luzes, o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem, causa mais confusão do que desejo de adoração? Isso não significa que você está errado, isso não significa que a igreja está errada, significa apenas que alguém está no lugar errado. Então, nós vamos investir um pouco de tempo. Eu estava conversando com amigos, e ele me disse: Cláudio, você é louco. Enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada, profetizando 2024, você traz um tema chamado revisão? Eu falei: é exatamente isso. A proposta é revermos. Então hoje eu vou usar um texto do Novo Testamento, mas vou falar uma história do Velho Testamento. Coloque para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. É uma frase bem clara que Jesus estabelece. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Me parece que Jesus está usando de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos.
Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a videira. Por mais que vocês sejam produtivos, por mais que os frutos nasçam nos galhos, né? É importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta, pela videira em si. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir e que estão ligados em mim. Aquele que está em mim e eu estou nele, tá certo? Ele diz: esse sim, ele vai se tornar muito produtivo. Mas aí Jesus termina essa frase dizendo: porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito, precisamos entender que para vencermos precisamos dele. Algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa, porque acham que as pessoas que estão fora da igreja, elas estão, né, fora de Cristo. Bom, me parece que isso não é verdade. Como criaturas, estamos todos em Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, Ele é o fim. É assim que funciona. Até as pessoas que você não vê na igreja, até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo com a proposta de perder a alma, essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus. Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. É importante nós entendermos isso. Quando Ele diz que ninguém pode fazer nada sem Ele, Ele não está falando só para os crentes. É uma mensagem universal, porque se temos o sopro de vida, se estamos vivos, é graças a Ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia, a certeza de que Ele está conosco, e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra, mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará, né, vencer o pecado e termos direito à vida eterna. Nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão. Eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué. Quando ele começa a assumir a frente, né, do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, né? Apesar de ser um ato milagroso atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre. Quer naquela época, quer hoje, o Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho. O Jordão era um rio, é um rio estreito, pequeno, né? Grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, a grande parte dele não tem 20, né, metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que Ele é com Josué.
Josué está firmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente, de forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando 3 forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro, porque eles estão firmando sua fé. Segundo, porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem. Muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena? Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo. Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades, e é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco, porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia, a pneumonia pode se tornar uma tuberculose, e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer. Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado. É isso. Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só o início da caminhada. Ele é um herói. Vencer uma batalha importantíssima, certo? Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la, nada. Olha só, agora eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3, coloca aí por favor, Josué 7:3.
Josué, capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí é fichinha. Só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa. Eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou, não. Está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim. Eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância, pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que Ai, em relação a Jericó, não é nada, não tem como não vencer. Mas pasme vocês, verso 4: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante de Ai. Verso 5: os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha. Foram derrotados. E agora? Agora faz o quê? O que pessoas fazem quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer uma cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo, e o povo de lá não é o povo daqui não.
O povo daqui tolera tudo. O povo daqui engole tudo. O povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrirmos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então, ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6, depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever porque é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver porque que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver porque que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever porque que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever porque é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo. Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui. Vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus. E vamos falar com Deus: olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos de lá para cá, terra de cananeus, e agora a gente perde uma batalha para uma cidade pequena. Sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo, e ninguém quer lutar com vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então o verso 12, põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele
criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Preste atenção, porque não está dizendo o tamanho. Não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Pronto. Talvez eu poderia aplicar um textozinho do Novo Testamento para vocês. O Evangelho de João: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Isso. Ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão e dizer: Senhor, não tínhamos como nós perdemos esse emprego. Não tinha como. Senhor, não tinha. Esse marido até um mês atrás dizia que me amava, e agora apareceu com uma amante. Esse menino, até esses dias, tinha um comportamento idôneo, agora está envolvido com drogas. Eu tinha saúde, eu nunca senti nada, me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrir, estou com metástase. Pare e pense: Senhor, eu estou no melhor momento da empresa, porque justamente vou me mandar embora. Pare e pense. Não interessa o tamanho do inimigo, quando você vai enfrentá-lo sem Deus, não tem explicação, já era. E Deus está dizendo para Josué: tem algo errado aí, e enquanto você não resolver, certo? Esse negócio não vai dar certo. Então não adianta. Você vai precisar resolver isso. Reveja. Tem uma maldição aí dentro. O povo continua com fé? Continua. Mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé? Vai embora. É isso? Você quer dizer que você é forte para trabalhar? Então vai embora e alegue isso. Trabalhe igual um louco, uma louca, e segundo a Bíblia, recebe seu salário num saco furado. Quando o dinheiro chega, você não sabe nem para onde foi. Numa conversa de Samuel com Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era a obediência. O que eles deixaram não foi a fé. Fé esse povo ainda tem. Tem tanta fé que manda um grupo pequeno, mas não tem mais obediência. E Deus disse: então eu não vou com vocês, vão sozinho. Agora o que acontece? Eles voltam, e o que tem? O que tem não é vitória, é mulher viúva, é filho órfão de homens que morreram na batalha. O coração do povo, então, Josué não quer saber, porque não tem essa história de coraçãozinho não. A porta fechou, não adianta se vitimizar, não adianta se desesperar. Vai para a frente da arca, vai para a presença de Deus, vai para o joelho e vai falar com Ele: Senhor, onde é que está o problema? Eu estou aqui para fazer uma revisão e estou disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que me afasta do que o Senhor tem para mim. Deus falou com Josué: então vai lá e resolve.
assim resolve? Deus é onisciente, sim ou não? Então por que Ele não mostrou Acã? Por que Deus não foi lá e mostrou Acã e já avisou logo ele? Não, Ele falou: Josué, reúne o povo, distribui em tribos, divide em família e vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, porque a obrigação é sua. 3 coisas acontecem aqui para que Josué consiga solucionar essa situação. Primeiro, ele vai avaliar o passado. É isso. Deus diz para ele: esse povo está amaldiçoado porque pegaram, não pegarão, pegaram, é passado. Este povo pecaram porque pegaram aquilo que não deveria pegar. Agora não adianta Josué olhar para o futuro, não adianta estender as mãos, lançar a palavra profética. Deus já avisou a ele: vocês não ganham mais de ninguém. Não adianta ler a Bíblia, não adianta profetizar, não adianta dizer que 2024 vai ser sensacional. Não adianta. Precisa se fazer uma revisão para descobrir o que foi que me trouxe para onde eu estou, onde eu errei. Que aí, vamos embora, Apocalipse. A carta à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão em breve eu virei a ti e tirarei do meio do teu lugar o teu castiçal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O passado precisa ser visto quando o resultado do presente não é bom, porque provavelmente ele ou nele está a semente que semeamos para estarmos colhendo agora. Josué olha, e ele olha para o passado e vai ter que enfrentar. Talvez esse seja o maior desafio: olhar para seu passado, olhar para o seu passado e tentar buscar no seu passado um vilão que faça seu presente ser tão ruim. E aí você pode ter que lidar com a dor de que o vilão do seu passado não é Satanás. O vilão do seu passado pode ser você. O que você fez, o que você falou, ou o que você negligenciou e deixou de fazer. Mas seja o que for, você vai precisar encará-lo. Esse é o primeiro passo: avaliar o passado. Pegaram o que não devia. E agora? Agora eu tenho que agir no presente. Sabe o que? Assim que Josué encontra Acã com a sua família, ele faz? Ele pega Acã com a sua família, tira para fora do arraial, e todo mundo vai pegar uma pedra e vai punir o infrator. Punir o infrator. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria de nós aqui apanhamos e fomos punidos como fazia besteira. Você lembra disso? Quem aqui apanhou da mãe, do pai? Quem aqui é da época do professor batia na mão? Levanta a mão, por gentileza. A mão que apanhava. Isso. Punir. Preste atenção. Não há mudanças se não houver punição. Ele vai matar o Acã. Nossa, pastor, nossa, mas que absurdo, matou o Acã. Não, ele não matou o Acã, ele matou a desobediência. É a desobediência que ele está matando. Ele não está matando um homem e uma família, ele está conduzindo uma nação. Se ele está conduzindo uma nação, ele não pode brincar, porque se ele negligencia com a punição, é só uma questão de tempo até outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa. Vale uma revisão nossa para o ano de 2024. Você pensa que essa palavra é só para você? É para mim também.
Ou eu mudo para punir, ou eu perco o controle da igreja. Eu estou pregando para mim. Eu sou altamente tolerante, mas estou atravessando uma mudançazinha. Tá certo? Porque sempre gostei ou servi um modelo mental que procurava mais aprovação do que alinhamento. Não sou um cara de conflito. Você consegue enxergar isso? Às vezes nós precisamos. Ele vai punir agora, porque a proposta dele é que erros futuros não aconteçam. A história de Acã, por que você acha que essa história está na Bíblia? Por que você acha que essa história está aí? Porque esse povo, ele segue narrando o que aconteceu com alguém que desobedeceu a Deus e que fez com que toda a comunidade perecesse por causa do erro de um. Pare e pense. Ele é alguém que avalia o passado, age no presente, mas ele precisa continuar caminhando. A cidade de Ai continua lá. Sabe o que Deus diz para ele? Josué, levanta, filho, vamos embora. Avaliou o passado, agiu no presente, está na hora de lutar pelo futuro. Eu não sei como é que foi seu passado, e aliás eu não posso fazer nada por ele. Se ele foi bom ou ruim, ele é passado. Tem gente aqui que me diz: pastor, há 5 anos atrás eu ganhava 20 salário mínimo, hoje ganho 5. Tem gente dizendo: pastor, eu ganhava 1 salário mínimo há anos atrás, hoje ganho 50. Está certo, a vida é desse jeito. Agora o que nós vamos fazer? Josué agora precisa lutar. Precisa. E Deus está nessa batalha. Então agora, Deus disse a Josué: Josué, levanta e vai a Ai de novo. Vamos a Ai de novo? Eles nos venceram. Levanta e enfrenta de novo. Agora, ao invés de 3.000 homens, bota todos os homens. Agora, mande todos marcharem. E vamos fazer o seguinte: Jericó podia pegar alguma coisa para si? Podia ou não? Algum despojo? Mas Deus disse: avisa a ele, entre em Ai, e o que eles pegarem é dele. Josué agora levanta, vai a Ai, e ele perdeu uma batalha para aquela cidade, mas ele venceu a guerra. Nós precisamos rever onde estamos. E se não estamos onde queremos, está na hora de dar uma olhadinha no retrovisor e ver o passado. Tem gente que parece que esqueceu do passado, plantou um montão de coisa lá atrás, não pagou ninguém, deu volta em ciclano, fez isso, fez aquilo, aí vem para a igreja. Tem um negócio aí para trás para resolver, meu filho. Não é assim não. Entendeu? Machucou essa mulher lá atrás, está na hora agora, certo? De botar uma capinha, virar um lorde educadinho. Ué, é assim que funciona. Nossa proposta é revisão. Aqui nós vemos um homem que olhou, gostou do que viu? Não, ele não gostou do que viu. Ah, pastor, mas não foi Josué. Josué era um cara legal. Ah, não foi Josué, está certo. Mas quando alguém está à frente, é ele que responde. Sim ou não? Não interessa. E é assim que funciona. Seja num governo bolsonarista ou lulista, se um assessor faz alguma coisa, quem é que responde? O presidente. Pare e pense. Às vezes seu filho pode estar levando uma maldição para dentro de casa. Às vezes seu pai pode estar levando uma maldição para dentro de casa.
A verdade é essa. Ou você acha que quando alguém assiste pornografia num quarto, o demônio só tem autoridade para entrar nesse quarto e não na casa toda? Pare e pense. Está na hora de revermos nossa postura, nosso posicionamento, revermos nossa caminhada de fé, o lugar onde estamos inseridos. Está na hora. Eu quero terminar aqui. Queria que você ficasse de pé. Só quero orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, que essa palavra não se perca do nosso coração, que possamos entender o valor da obediência, que possamos rever, ó Deus, quem somos de fato, nos tornamos especialistas em avaliar a vida dos outros, a roupa dos outros, o casamento dos outros, o carro, a casa, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Precisamos de uma revisão que nos faça olhar para o passado, agir no presente e lutar pelo futuro. Abençoa a cada casa, a cada família, que seja um ambiente de cura, de conversão, transformação, de prosperidade, de aquisições de bens materiais, um ano de construções de relacionamentos saudáveis, um ano de proximidade com a tua face, com a tua presença. Não vamos mais esperar por milagres, seremos motivadores de milagres. O milagre vai acontecer porque nós criamos um cenário para que ele aconteça. Toma essa semana, ó Deus, e o Senhor é um Deus do já. Então, esta semana ainda pode ser a melhor semana desse ano. Que venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam